Sejam todos muito bem-vindos ao Cumbre Agrocast. Me chamo Felipe Treitinger, sou fundador da Cumbre, a sua escola de negócios e carreira para o agro. Aqui, como você sabe, em todo episódio a gente vai trazer um especialista sobre o assunto para que esse conteúdo, esse conhecimento possa realmente fazer a diferença na tua vida e na tua carreira como profissional do setor. A gente fala sobre marketing, vendas, finanças, estratégia, crédito, empreendedorismo, tudo isso e muito mais. E hoje o nosso episódio é super especial, a gente vai tratar sobre um tema, vamos falar sobre empreendedorismo, mas dentro da concessão de crédito, pensando no agro, obviamente, que a gente sabe que no Brasil o produtor, as revendas, a indústria de maneira geral, ela precisa desse crédito para que a gente consiga produzir e ter eficiência. E de novo, para eu não errar aqui, para eu não perder nada do nosso convidado especial, eu trouxe a minha colinha para apresentá-lo devidamente. Tá? Ele é administrador com MBA em Gestão Empresarial pela FGV, é cofundador da AgroLand, então vocês agora já imaginam quem seja. A financeira especializada em conceder crédito para toda a cadeia dentro do agronegócio, com foco em indústrias e revendas. Ele acumula mais de 23 anos de experiência na área financeira, passou por empresas como Syngenta, Monsanto, Bayer e Superbac. No agro atua há mais de 16 anos, especialmente com operações estruturadas de barter, crédito e cobrança. Hoje, com a AgroLand, ele ajuda a destravar o crédito para produtores, principalmente empresas, revendas e indústrias do setor, nesse momento que é um momento bastante desafiador que a gente vive no Brasil em relação a crédito. Então, é uma solução a mais para o mercado. Eu quero dar as boas-vindas aqui, agradecer a tua presença no podcast. Carlos Fagundes, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco de experiência e também aprender um pouquinho aqui de podcast, né? Falar sobre esse assunto hoje que é tão delicado, crédito, e como que nós podemos apoiar esse mercado a continuar crescendo e entregando cada vez mais tecnologia na ponta para o produtor. Perfeito. Vamos começar aquecendo aqui, Carlos. Eu quero que você conte um pouco para a nossa audiência sobre como foi essa tua trajetória dentro do agro, dentro do mercado financeiro, para que o pessoal entenda um pouco do teu track record, né? Você é agrônomo, não é? Você trabalhou em empresas do agro aqui, como eu acabei de trazer, mas conta um pouquinho mais de como é que foi essa sua conexão com o setor e até a AgroLand, que é o momento que tu vive agora, né? Só para o pessoal ter uma ideia aí. Não, bacana. Na verdade, eu nunca pensei em trabalhar no agro no início da minha carreira, né? Isso foi uma consequência de rotas que eu fui tomando até chegar na AgroLand de hoje. Mas eu acho que a princípio eu comecei numa empresa chamada Vander, né? Que era ela tinha uma conexão indireta ali com o agro, que era fabricante do ovo Maltine. Ela fez a fusão dela com a Sandoz, que virou Sandoz Nutrition. Depois a Sandoz fez fusão com a Ciba, que virou Novartis, e aí surgiu a Syngenta. Isso em 1999 e 2000, né? Eu comecei como office boy, né? Depois eu fui para auxiliar de marketing, até chegar na Syngenta como coordenador de marketing. Nesse período, a Syngenta fez uma reestruturação da área de marketing e a área que eu estava ela foi terceirizada para a DM9 e hoje ela é a África, né? Até então não tinha contato com a área financeira, né? Era puramente marketing, vendo pontos de vendas, gôndolas, né? Fazendo campanhas em feiras, enfim. E aí eu decidi que eu não iria para a agência, iria para o mercado financeiro. E aí eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa completamente diferente, fora do setor, que chamava, na época era Publicar do Brasil, né? Ela adquiriu depois o Guia Mais, listas telefônicas, vinha da época da Editora Abril e assim por diante. Fiquei lá por 6 anos na parte de planejamento financeiro, né? Depois controller. E aí surgiu uma oportunidade de voltar para a Syngenta, e é onde eu voltei para a área financeira. Na verdade, a Syngenta estava com um projeto grande, uma operação chamada Capital de Giro, em parceria com o Rabobank. Era uma operação pequena ainda, né? Mas era uma operação focada em soluções financeiras para as revendas, né? E tudo que é solução financeira que uma indústria desenvolve, uma revenda desenvolve, ela acaba indo para o produtor, né? Direto. Então, eu acabei voltando para a Syngenta para ajudar a estruturar, principalmente toda a parte operacional, tinham vários players envolvidos, e aí eu fiquei nessa operação por mais ou menos 3 anos. Desses 3 anos aprendi muito sobre mercado de capitais, sobre estruturas financeiras voltadas para o agronegócio, né? Ainda era um início de tudo isso,
Nesse período surgiu o primeiro crack, a Syngenta soltou, estava junto com o Davi Télio na época, e também cuidando do operacional, fazendo as conexões, né, entre o fundo, o distribuidor, o produtor, para poder encaixar toda a operação. E aí eu decidi ir para a área de crédito para conhecer um pouquinho mais o cliente, como o cliente pensava, né? Como ele agia, aquele famoso esteja dentro da porteira, para poder desenvolver coisas cada vez mais customizadas e com tração para o seu cliente. E aí eu fui para a área de crédito, trabalhei praticamente no Brasil inteiro, né? E sempre focando em levar soluções financeiras na ponta. Me desliguei da Syngenta, fui para Monsanto, fui morar em Cuiabá, né? Fiquei mais ou menos uns 8 meses em Cuiabá, também na área de crédito e cobrança, junto com a área comercial, desenvolvendo projetos financeiros. E depois eu fui convidado para ir para a Superbac. E na Superbac eu acho que foi onde eu mais tive contatos com a área de operações estruturadas, né? Na verdade, a Superbac não tinha essa área. Eu acabei desenvolvendo essa área lá dentro. Era uma empresa que vende fertilizantes, né? Fertilizantes, você sabe que exige muito caixa. E para suportar todo esse caixa, esse capital de giro, ela precisava de soluções financeiras. Eu acabei estruturando 2 CRAs lá dentro, né? Um de 130 milhões, o outro de 200 milhões aproximadamente. E foi tudo focado nos clientes distribuidores da Superbac. E ali eu tive um contato muito forte com o mercado de capitais, onde me levou mais para a vitrine nesse mundo Faria Limer, vamos dizer assim, né, que o pessoal tanto fala. E aí começou a minha carreira na Superbac depois de 3 anos e meio, por uma ligação, lá na verdade um WhatsApp num domingo à tarde do André. Marcou, né? Senão não ia ser tão específico, né? Exatamente. Eu lembro exatamente, estava sentado no sofá. Imagine, né? Cara, e foi assim, é impressionante, né? Por isso que eu falo, você nunca pode fechar as portas para nada, né? Você tem que estar sempre ouvindo as pessoas e as oportunidades que aparecem. E o André me convidou para um café, né? Ele te conhecia? Não me conhecia. Isso é muito bom, esse ponto, né? Na verdade, o André estava buscando, ele com o irmão dele, né? O André e o Alan, eles estavam buscando um profissional no agronegócio, né? Para montar a estrutura, o pilar de suportar a construção de um banco no agronegócio, né? Primeira coisa, ele identificou que o agro não tinha um banco focado, né? Ele tinha bancos que atendiam o agro, mas não eram 100% agro, tinha outros segmentos lá dentro. Esse foi o primeiro ponto. E aí, para ele desenvolver e construir esse banco, ele identificou que precisava de alguns pilares estruturais para ele. E um deles era o agronegócio. E ele foi rodar mercado e ele teve o meu nome colocado na mesa por um executivo que eu trabalhei, né? Esse executivo hoje ele não está mais no agro, né? Ele está num momento sabático, e foi aonde a gente se conectou. E num café, né, na Faria Lima, né, a gente tomando esse café, chovendo pra caramba, pingando. Nossa, eu ainda falei, puta, porque quando eu recebi a mensagem, o mais interessante foi o seguinte, ele me chamou de Carlão. Todo mundo no mercado me chama de Carlão, mas era um número desconhecido. Eu falei, cara, que estranho, né? Será que é trote esse negócio? Você já fica meio cabreiro. Exatamente. E aí, cara, ele falou, não, é que eu tô com um projeto aqui, eu quero montar um banco no agro. Puta, aí, assim, coisa de segundos veio um flash na minha cabeça, da minha origem, né, da minha luta, da minha batalha para sempre estar vencendo, conquistando as coisas. Eu falei, cara, por que eu, né? E aí eu falei, bom, vou ouvir, né? O mal não vai fazer, eu acredito, né? Sempre sai com aprendizado, né? Em qualquer conversa você sai com... Exatamente. E isso eu fiz a minha carreira inteira, né? Eu sempre apoiei as revendas, os produtores que precisavam até de consultoria, né? Financeira, consultoria de reestruturação de processos, sistemas e tudo mais. Eu nunca cobrei nada por isso, muito pelo contrário, eu acho que eu também aprendia muito, né? Era uma troca. E eu falei, vou ouvir mais um. E chegamos no café, estava o André e o Alan, e a gente conversando, eles falando que queriam montar um banco e tinha um projeto já pré-montado, desenhado na cabeça deles. Aí eu falei assim, abertamente, falei, cara, eu acho que isso daí não funciona muito não, já tem e demora muito para tracionar. Mas se a gente fizer isso daqui, ó, eu acho que dá certo. Ele virou e falou assim, então nós vamos fazer isso daí. Foi assim que nasceu a Agroland e aqui estamos hoje. Tivemos o primeiro produto e aí a jornada
Hoje está contabilizada aí já. Vou falar daqui a pouquinho. Boa, aliás, não puxa minha pergunta-chave aqui. Não. Tô brincando. Vamos lá, Carlos. Não, me conta um pouco agora da AgroLand. Aliás, conta para nossa audiência o que é a AgroLand, a empresa que você é sócio, cofundador, o teu momento atual. E o que vocês fazem, qual que foi a inovação que vocês trouxeram para o mercado, o pessoal conhecer um pouco da empresa, qual que é o porte, o que você pode falar hoje, né, sobre a empresa? Quando a gente junta a história inteira, a AgroLand, ela nasceu, na verdade, há 20 anos atrás, 23 anos atrás, né? Você não constrói uma empresa no momento que você decide construir, né? Sim. É uma empresa formada por relacionamento, literalmente, né? Eu tenho muito relacionamento e construí muitas amizades sólidas no agronegócio ao longo da minha carreira. O André e o Alan também na carreira deles, né? Eles estavam mais ali na parte de crédito, o Alan na parte de crédito e mineração, o André na parte de M&A, equity, enfim, venture capital. E eles tiveram muitos relacionamentos com investidores, né? Que eles foram construindo ao longo do tempo. Eu do lado do agro. A fusão desses dois relacionamentos que construíram a AgroLand efetivamente, né? Claro, tem os outros pilares, que é tecnologia, que está com o Leopoldo, enfim, também que eu acho que é o que leva a gente a entregar muita velocidade no crédito, né? E muito disruptivo essa forma de emprestar recurso. Mas quando a gente olhou para o mercado, existia um gap não só de não ter um banco focado no agro, mas também existia a morosidade do recurso chegar para o produtor rural no momento que ele precisava. Né? O produtor rural... Até hoje, né? Eu não vou dizer que são todos, tá? Mas assim, na sua grande maioria, ele primeiro planta para depois chegar ao recurso. Né? Então o que a gente fez foi, como nós construímos um produto que seja simples, rápido e sem burocracia. Esse era o que nos norteava. Nós precisamos construir. Então, imagina, na pandemia, né, e a gente fundou a empresa no dia 20 de dezembro, mas a conversa que aconteceu que eu te falei foi em novembro. 20 de dezembro de? De 2020, tá? Ali estava na pandemia. E a gente sabe que a tecnologia, quando a gente fala tecnologia de celular, de aplicativos, no agro demora um pouco mais para chegar. Né? Até mesmo porque o produtor rural, ele é mais conservador, né? Ele tem mais preocupações de não ser passado para trás. Perfeito. Existe um mercado de boletos, né, que acabam surgindo, que são falsos. Enfim, ele tem mais cuidado com isso e um pouquinho mais de receio de aderir a essas tecnologias. E na pandemia, como os bancos fecharam, né, não tinham mais o presencial, que era o que o produtor gostava, mas que demandava tempo também, porque às vezes ele tinha que rodar 100 km para ir na agência para assinar um contrato, a gente desenvolveu uma tecnologia onde tudo que você faz está aqui no celular. Né? Ele assina pelo WhatsApp, toda a plataforma foi criada dentro do WhatsApp, então de uma forma simples e eficiente, a gente conseguiu levar o crédito. Né? A gente começou B2C, né? Então a gente fazia o crédito, imagina... A revenda era uma agência da AgroLand. O produtor rural ia lá pedir o crédito, né? A revenda mandava para nós essa demanda, nós analisávamos, desenvolvemos também uma plataforma de crédito muito eficiente, né? E ela veio sendo aprimorada ao longo do tempo, onde a gente, com o número do CPF e o nome do produtor rural, a gente devolvia se estava aprovado ou não e o valor aprovado. Uma vez feito isso, a revenda e o produtor subia na plataforma a solicitação até o valor acordado, né? A gente identificava um pedido daquela revenda daquele produtor, ali era emitido uma CPR financeira e enviado pelo WhatsApp para eles assinarem. Então imagina, o produtor ele não saía da fazenda dele, não corria o risco de contágio da Covid e conseguiu o crédito no momento que ele precisava para plantar. Então aí nasceu o primeiro produto da AgroLand e ele teve muita aderência, principalmente por um momento de lockdown ali que nós estávamos tendo, infelizmente, né? Mas que acabou tracionando a tecnologia, principalmente o WhatsApp, né? Eu acho que não só a nossa tecnologia, mas muitas outras. Perfeito. Não, muito bom. E o que hoje, pensando na AgroLand, você falou sobre essa solução, né, no WhatsApp? Tudo é feito no WhatsApp? Quantas soluções a mais hoje vocês têm dentro do portfólio? Quando vocês olham para o que foi feito até hoje, né? A gente vai chegar nos números também, né, de qual que é a carteira da AgroLand. O que você olha, assim, do que foi feito, do que pode ser feito
analisando um mercado de 1,3, que você falou para mim que é 1,4 trilhões de financiamento por ano no agro. Conta um pouquinho dessa... Quais são as outras soluções que vocês têm e qual que é o caminho? Eu acho que a gente tem uma mentalidade de nunca perder a oportunidade do hoje, mas sempre olhando o que pode acontecer no futuro, né? E a gente foi muito assertivo até hoje nessas duas estratégias, né? Quais são as oportunidades que temos agora e o momento de mercado, o que pode acontecer no próximo ano, na próxima safra, né? E o que a gente fez depois dessa leitura foi desenvolver produtos que dão aderência no momento que o mercado está vivendo, né? Então a gente nasceu com esse produto B2B, fomos para um B2C, B2C, B2B, B2B2C. E, então a gente conseguiu se movimentar muito bem e transformar a empresa não num único produto, né? A AgroLand hoje eu digo que é o seguinte, ela é praticamente um consultório médico muito sofisticado, onde o paciente chega com uma dor, com um problema, talvez a gente tenha já a pílula que ele precisa naquele momento, ou a gente leva para o nosso laboratório do lado e desenvolve isso. Um caso muito emblemático disso, que eu posso dizer para vocês aqui, foi com a UPL. A diretoria da UPL me ligou, pediu, estava precisando montar uma operação estruturada, né, bem complexa, e eles marcaram uma reunião presencial, nós os fundadores lá, sentamos, ouvimos o que eles precisavam. Por um momento, isso palavras, inclusive da diretoria da UPL, eles não vão conseguir entregar. E o que a gente fez foi, não tínhamos a pílula naquele momento, foi para o laboratório, e isso eu estou dizendo um dia, sentado, discutindo, voltamos com uma solução e colocamos 100 milhões dentro do caixa da UPL nessa operação, e uma operação que performou praticamente, agora tem só mais um pedacinho vencendo, mas 98% da operação, zero inadimplência no mercado turbulento. Então, olhando para a AgroLand, nós conseguimos juntar os dois melhores mundos de uma fintech em um banco. A gente tem a velocidade, inovação e tecnologia de uma fintech com uma capacidade de geração de funding de um banco. Legal. Então, no final do dia, esses dois mundos aqui, eles acabam nos proporcionando uma flexibilidade e agilidade em moldar e estruturar o crédito de acordo com a demanda do mercado. Legal. E como é que vocês, vamos lá, vocês começaram, a empresa tem 5 anos, vai fechar 5 anos esse ano, né? Final desse ano. Como é que vocês seguem crescendo? Porque eu acredito, quantos colaboradores hoje vocês têm na empresa? Nós estamos mais ou menos com 70 colaboradores, com os fundadores. Com os fundadores. Com os fundadores. Como é que vocês mantêm a agilidade? Como é que vocês... acho que eu acredito que tenha muito da cultura, né? A cultura dos fundadores, dos outros fundadores também. Como é que vocês mantêm isso durante o tempo, assim, tá dentro da cultura, a gente precisa ser ágil, a gente precisa ser inovador. Como é que vocês vivem isso no dia a dia? Porque vocês estão crescendo, né? Crescendo num ritmo muito acelerado. E muitas vezes, quando você cresce muito rápido, você também traz um pouco de... você não tem todos os processos claros, aquela coisa... Você falou do laboratório, né? Você vai para o laboratório, resolve, você não tem todas as respostas, mas vocês fazem acontecer. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, pensando como empreendedor. Assim. Eu acho que o primeiro ponto nosso a gente cria a política de portas abertas, né? Então, a primeira coisa é o nosso escritório. As nossas mesas, as nossas cadeiras estão no mesmo ambiente, são iguais a de todos os colaboradores. Tá? Então, o que diferencia nós é só um organograma estrutural e o resto é tudo igual. Todo mundo ali a gente entende que tem como que eu posso dizer para você? Tem a sua importância. Tá? Então, nós ouvimos todo mundo. Essa é a cultura da AgroLand. E outro que a gente tem um time muito sênior, né? Nós temos poucos, mas muito bons. Né? Então, isso é uma característica. É uma característica. E vocês acreditam como fundadores? 100%. Densidade de talento, tem livros que falam. Exatamente. E como é um ambiente aberto, as discussões e as soluções são discutidas nesse ambiente. Muitos ouvem e têm a liberdade, e a gente até estimula isso, de
colocar a posição deles. Ah, você está longe, ouviu, tem uma ideia boa. Você entendeu ou tem dúvida? Mesmo que não esteja participando da conversa, então isso a gente acaba alimentando o tempo inteiro dentro da cultura. Legal. E é um dos fatores do sucesso nosso. Todo mundo entende, nós temos um quadro, né? E claro, a gente vai aprendendo ao longo da jornada, né? A gente está conversando ali. Eu na cadeira de banqueiro é a primeira vez, né? Eu tenho experiências na indústria, de estruturar uma área dentro da indústria, mas nós não tínhamos uma noção tão ampla de como é estruturar um banco, né? E como as áreas vão surgindo dentro do banco. E quando você vai estruturando novas áreas, você também tem um pouquinho de atrito de cultura, sim, pessoas novas, né? Formatos novos, porque mudanças de processo ele não impacta só numa área, ele é a cadeia inteira, é o elo conectado, as engrenagens ali girando. Então a gente faz essa provocação, né? Se você tem alguma ideia diante de um problema ou de alguma coisa que a gente precisa solucionar, traga. E recentemente a gente fez um quadro. E nesse quadro a gente toda semana ele é atualizado com as prioridades da semana. Então todo mundo, todas as áreas olha para aquele quadro e sabe exatamente qual que é o foco. Perfeito. Aonde nós temos que entregar e o que nós temos que entregar. Então isso vai desde cadastro até o momento do desembolso, que é a tesouraria. Então todo mundo sabe o foco da semana. E como o mercado é muito ágil e nós nascemos para ser ágeis e entregar isso para o cliente, pensa o seguinte, o dinheiro é uma commodity. Você vai em qualquer banco, você tem dinheiro lá. Né? Eu falo para as pessoas, você vai no seu banco, no Itaú, na XP, no Nubank, o dinheiro está lá. O que te faz ficar naquele banco? Né? O que faz você voltar naquele banco? É a experiência que ele te dá diante do que você procura. Sim. E é isso que a gente foca. Como nós podemos atender os nossos clientes dentro do que eles precisam, com toda a governança necessária. Esse é o foco. Com agilidade, até se você coloca numa matriz de competitividade, vocês têm que entregar mais agilidade de uma maneira mais simples, né, para o teu cliente do que um Itaú, do que um outro banco maior, basicamente. Exato. É um diferencial competitivo, vocês têm que manter isso. Né? Isso. E às vezes a velocidade, ela não fala de preço. Ela fala de necessidade. Sim. É diferente. Perfeito. Aliás, fala um pouco mais sobre isso. Sobre preço, né, conta um pouquinho, como que você vê isso, aliás? Porque quando você fala necessidade, porque não necessariamente é mais barato, mas é porque o cliente no agro ele precisa daquele recurso naquele momento ou em uma semana, é isso? Isso, exato. O que acontece, né? Tudo tem nós temos um custo fixo, né? Onde esse custo ele está dado, né? E quanto mais a gente diluir esse custo, quanto mais a gente alongar, né, numa operação, melhor fica a operação. Sim. Mas quando você demanda que esse recurso seja todo direcionado para aquilo ali e customizado, é que nem carro. Você tira um carro de um jeito. Se você fala, puta, eu quero colocar roda, quero colocar aerofólio, quero isso, que envolve outros materiais e outros players para formar ele tem um outro preço, só que vai ter o que você quer. Perfeito. Né? Então a gente precifica os nossos produtos, né? Por isso que eu digo, às vezes o cliente pergunta, mas qual a taxa? Não, o que você precisa? O que você precisa? É diferente. Me fala o que você precisa, que eu vou desenvolver e vou entregar. Porque às vezes é que nem notícia, a notícia só é válida e é rica se ela chega no momento certo, depois ela não vale mais. Sim, depois já passou. O recurso financeiro também. Se ele não chegar no momento, a gente começou aqui a conversa falando, né? O produtor ele tem a janela dele de plantio. Perfeito. Se o recurso chega depois, não tem dinheiro que faça recuperar, né, a produtividade dele. Perfeito. Já ele foi. Já perdeu. Então, o exemplo do milho, né? Se ele perde a janela de safrinha do Mato Grosso, não adianta ele não ter o recurso daqui a um mês, né? Exatamente. Tem que você pagar agora. É a conta, e às vezes por uma diferença tão pequena, né, ele acaba perdendo muito, né? Sim. Então é nisso que a gente foca. Legal. É um crédito competitivo, tá? Sim. É bom deixar muito claro que é um crédito extremamente competitivo, mas customizado. Não tem no mercado hoje alguém olhando com esse cuidado para o agro, acredito, né? Pensando como banco, não sei se existe. Eu acho que existe um caminho, né? Já tem bancos olhando para isso, mas a nossa estrutura nos permite estar muito próximo dos nossos clientes, né? A nossa jornada com os nossos clientes e amigos, né? Que nem eu falei, a maioria dos clientes que estão na Agroland, o relacionamento já existe há 20 anos, 23 anos atrás.
São pessoas muito conectadas, né? A gente já tinha um hub de compartilhamento, né? De informações, de tem ideias. Histórico, né? Tem história. Tem história. Então isso também contribui bastante, né? Muito bom. E vou falar aqui então, ó, informações que eu tenho, se tiver errado você me corrige, hein, viu, Ricardo? Vamos lá. A AgroLand alcançou uma carteira de 600 milhões de reais em 2025, é isso? É isso, ela bateu esse pico agora. E ampliou o foco para indústrias e insumos agrícolas. Qual que foi, na tua visão, o fator mais determinante para esse crescimento? Foi tecnologia, modelo de negócio, timing, uma combinação Eu acho disso? eu acho que é uma combinação de tudo, né? A gente hoje atende as grandes indústrias, né? Nós estamos dentro de... nós temos aí na nossa carteira FMC, BASF, temos Syngenta, a gente tem... Helm, Albo, Biotrop, uma das maiores de biológicos. A gente está negociando com Corteva, enfim, a gente está praticamente em todas as grandes indústrias hoje no mercado. Né? É o foco ou vocês atendem os médios também, empresas talvez? A gente atende médios também, a gente tem Santa Clara, a Ouro Fino também é cliente nosso. Né? A gente sempre busca... levar soluções para atender demandas específicas, né? Nós entendemos que as multinacionais têm os core banks dela, né? Mas muitas vezes precisa de produtos mais rápidos, com mais velocidade. E é isso que a gente entrega, né? E customizados. Eu acho que foi aí que a gente conseguiu entrar nesse mercado, né? E eu acho que à medida que eles vão entendendo qual o nosso propósito dentro do agro, e é um outro ponto, nós somos 100% agro. A gente não vai sair do agro. O nosso negócio é agro, nós respiramos agro. Então isso também dá um certo conforto, né? Nós estamos ali para fazer que as pessoas, que os produtores rurais continuem plantando, alimentando o mundo e que o crédito não seja uma trava no processo. Perfeito. E quando você olha para esse cenário mesmo, né, de vocês, bom, que são 600 milhões de reais, o foco está mais nas indústrias e tudo mais, a gente tem um mercado de subsídio aí não chega nem a 40% do que o mercado precisa, né? Quando a gente fala de 1,3 trilhões de reais para rodar uma safra, tem o quê? Uns 400 bilhões de subsídio do governo, mais ou menos? 428, é que o orçamento, né, o governo subsidia os juros desse valor. Os juros, é que as pessoas, a gente fala assim... Isso é importante, né? O governo está colocando 400, ele está subsidiando os juros para essa... Senão a pessoa pensa assim, pô, o Brasil 2,1 trilhões e 400 bilhões vai pro agro, não é assim, tá, gente? Aqui é mais fácil de explicar. Exatamente, não vamos pensar que... Mas são 15 bilhões, né? Acho mais ou menos isso. Para subsidiar 400 na verdade, teve uma conta há um período atrás, eu não sei com exatidão, tá? Mas era necessário colocar mais ou menos 18 a 19 bilhões e só tinha 15. Perfeito. Por isso que não conseguia crescer, chegar na ponta, né? Mas uma outra entrave é o processo burocrático para acessar esse crédito, né? Ele está disponível. Eu gosto até de fazer algumas analogias assim, mais fácil até. Mais do dia a dia das pessoas, né? Eu gosto muito de falar um linguajar mais popular, mais simples. Imagina o seguinte, você pega um pote de doce de vidro, trava ele e fala assim, tá aqui criançada, pode pegar. Não pode quebrar o pote. Agora você espera. A regra é essa. Exatamente. Então assim, um ou outro vai conseguir abrir ali para pegar, os outros não. Então esse crédito, né, e também foi um dos propósitos, se você pega ali de 2015 para cá, à medida que a necessidade de crédito no agro vai crescendo, o crédito subsidiado não acompanha. Tanto que foi onde surgiu, né, as fintechs, os fundos, os CRAs, os FDICs começaram a ganhar muita velocidade e nós entramos também em 2020 olhando para isso. Né? Hoje é praticamente meio a meio já, o privado do crédito subsidiado, né? E eu acho que isso tende a descolar cada vez mais e é nessa onda que a gente vai surfando. Perfeito. Na tua visão, a gente precisa de mais soluções mesmo? Porque o que eu vejo hoje num cenário de juros altos, um ambiente muito complexo, né? A gente está falando de Selic, está 15 hoje, mais ou menos, vai sair na ponta, menos. Um pouquinho menos, vai sair na ponta lá para o produtor o quê? 18? O subsidiado.
O subsidiado, o não subsidiado vai ser o quê? É que tudo tá de acordo com o risco e prazo da operação, sim, né? depende, né? Caso a caso. Mas eu acredito que hoje, vamos falar ao mês, né? Fica mais fácil para as pessoas entenderem, mas é de 1,5 a 1,8 mais ou menos, o não subsidiado, tá? Perfeito. E o que você vê assim que a gente pode fazer a mais pensando nisso, né? Pensando que esse crédito está muito alto, você acha que tem alguma solução talvez de trazer algo de fora para tentar algum crédito do exterior, alguma coisa para equalizar a conta, para ajudar o produtor lá na ponta, porque eu vi as margens sendo comprimidas nos últimos 2, 3 anos para o produtor. Isso não é bom para a cadeia como um todo, né? E é uma questão que não depende dele, né? A questão dos juros, macroeconomia e tudo mais. Que soluções que a gente pode pensar, além do que a AgroLand faz, além desses atendimentos que vocês têm aí, essa customização, para poder talvez trazer boas soluções para o produtor? O que você vê dentro da experiência? Eu acho que no cenário de curto prazo, olhando a nível global, né, geopolítica e tudo mais, eu acho bastante desafiador, tá? Sim. Eu acho que a gente ainda vai passar por um período turbulento, 2026, 2027, dependendo de como caminhar as eleições. Mas uma coisa eu acho que tem que deixar muito claro aqui, né? Quem viveu crise 2005, 2015, 2018 com estoque, o agro ele sempre foi agro, né? Ele representa aí 23% do PIB, emprega 26% da população, ele tem aí um compromisso, né? É um item, é um pilar de sobrevivência, né? Alimentação, água e remédio, né? São os 3 pilares aí necessários para a gente estar aqui. Então, ninguém vai deixar de comer, o produtor não vai deixar de plantar, talvez troque o produtor, mas a fazenda continua lá. Né? Falta de gestão, às vezes, né? Muda-se o modelo de crédito, mas o plantio segue. Né? Ele pode ter mais ou menos tecnologia, mas ele vai plantar. Então, assim, nesse primeiro momento, eu não vejo algo assim que venha algum crédito de fora, algum investidor mais robusto nesse momento, tá? Mas como já abriu várias janelas e oportunidades, que foi que a gente viu aí os IPOs que aconteceram, né? Estados Unidos mais equilibrado, dinheiro vindo mais forte para o Brasil, pode voltar. E aí sim podem surgir novos bancos, novos fundos, mais aderentes. Se você olhar lá atrás, quando a gente viu o crédito no agro, às vezes eu ouvi as pessoas que estavam mais distantes do crédito, não, vou financiar o produtor, ele me paga mensalmente. Eu falo, cara, tá tão distante do produtor, não, o produtor trabalha 6, 7 meses. Cara, como você vai levar um crédito desse jeito? Não, vou fazer crédito 100% garantia real. Eu falei, não tem garantia para tudo, né? Para toda demanda. O produtor, a cadeia como um todo, ela trabalha já alavancada, né? Para poder girar e continuar crescendo. Então, assim, quando você olha o filme lá no começo do crédito no agro, enfim, quando começou meio cooperado, né? Enfim, e para hoje ele tem sofisticado muito, tá? Eu acho que cada vez mais você vai ter linhas de crédito privado focado de longo prazo em investimentos, maquinários, lavoura, pecuária e assim por diante. E cada vez mais vai ser modular, né, e não simplesmente agora só prazo safra. Ou que nem, por exemplo, existe uma dificuldade ainda, né, de financiar a cana 18 meses. Né? São poucos que fazem isso e eu acho que vai caminhar para isso, sabe? Cada vez mais o crédito está dentro da cultura e acompanhando a evolução do início ao fim. Basicamente, você está falando dentro da especificidade de cada cultura, você vai ter ferramentas, soluções financeiras que se adequem As próprias indústrias, elas são muito pioneiras nisso, né? Você pode ver que tem indústrias que tem trades lá dentro de café, justamente para fazer a trava perfeita, né? Tanto no barter, para não ficar exposto no custo, na variação cambial, na banda de preço. Então, assim, já existe e eu acho que as instituições financeiras vão caminhando para isso também. Perfeito. E olhando para esse cenário, Carlos, o que você vê hoje que a estratégia de vocês mudou por a gente estar nesse ciclo, nesses últimos 2 anos? Vocês tiveram que fazer alguns ajustes, a visão de médio e longo prazo ainda é super positiva para a AgroLand no sentido de
A gente tem muito mercado ainda, independente do que aconteça, a nossa estratégia ela se mantém, ou conta um pouco sobre isso? Assim, como a gente tem esse viés de fintech, né? Nós nascemos, está na veia ali, é pulsante na gente, a gente consegue mudar a rota muito rápido, né? Como eu comentei, a gente financiava a revenda produtor rural, né? O crédito no agro ele sempre foi a indústria financiando a revenda financiando o produtor. Então a indústria, por trás dela, tinha ou a matriz lá fora trazendo dinheiro, né? Ou os bancos fazendo empréstimos para que ela pudesse fazer esses financiamentos junto com a revenda. Tá? Quando a gente olhou o mercado e para onde ele estava indo, a gente viu as matrizes subsidiando menos, né? Aqui no Brasil o crédito, alguns bancos trazendo, né, recuando com crédito por causa do risco, e aí é onde nós falamos, bom, eu acho que se a gente apoiar a indústria, que nem você falou, vocês estão focados na indústria, mas no final do dia nós estamos focados no produtor rural na ponta. Porque e nós estamos e o principal pilar de acesso da AgroLand hoje são revendas com indústrias, né? Não é só indústria e revenda, é até mais revenda que nos traz a indústria, que por sua vez a gente faz o crédito chegar no produtor na ponta, né? E o que a gente quer é que esse produtor ele tenha tecnologia, né? Ele tenha principalmente produtos biológicos, né? Para não só olhando o meio ambiente, mas também com produtividades, né? Então a nossa estratégia foi, dado que o crédito de grandes bancos acabaram recuando um pouco por conta do momento e eles têm outras frentes, né, outros mercados para distribuir esse crédito. Como nós, como foco no agro, podemos apoiar? Vamos na indústria, montamos estruturas financeiras para a indústria e a indústria leva esse crédito para a ponta. Então a gente tem operações mais diversas que você possa imaginar, estruturadas para cada indústria hoje. Que legal. Muito bom. Vamos falar um pouquinho de liderança. Eu quero pegar um pouco da tua visão, Fagundes, de como é que você pensa hoje, né? Você tem experiência tanto na Multi, agora numa empresa, na tua empresa, né? Realmente empreendendo. O que você olha hoje quando você pensa, quantas pessoas você lidera, assim, só para eu ter uma ideia? Hoje eu estou na minha estrutura, direto, 5 pessoas. Perfeito. E com 600 milhões de carteira. A responsabilidade dessas 5 pessoas, né? Então, mas eu acho que ninguém faz nada sozinho. Sim, né, claro, com certeza. O que você olha hoje quando você pensa num profissional para trabalhar na AgroLand? Características, até teu estilo de liderança, o que você acredita em relação a isso? Eu acho que o primeiro ponto de um profissional hoje, o que eu olho, né? Eu olho duas coisas. Primeiro, resiliência, né? Porque é um mercado extremamente volátil, né? Cíclico. E quando você está dentro de uma fintech, as coisas mudam muito rápido, né? Então ele tem que ter muita resiliência ali no seu currículo, né? Perfeito. E o outro pilar, eu sempre falo para as pessoas, né? Caráter, tá? Eu prefiro contratar uma pessoa menos técnica com mais caráter que o técnico eu desenvolvo. O caráter é um desafio. Perfeito. E o caráter é o que nos ajuda a moldar a cultura da empresa, né? Então eu sempre olho muito esses dois lados aí, o quanto ele é resiliente e quanto ele tem de caráter ali para estar junto com a gente. Perfeito. E em relação falando um pouquinho agora da visão de empresário, tá? Um pouco de líder, um pouco de empresário. Qual que é a tua percepção, a tua visão sobre como que as indústrias, ou até, vamos pensar nas revendas, tá? Que são menos estruturadas. Fagundes, você vê que acho que você estava até comentando isso antes da gente começar aqui. Por o mercado estar mais desafiador, o crédito começou a ser mais relevante para o dia a dia, entender sobre crédito, ter boas soluções. Qual que é o nível de maturidade que o empresário, o dono da revenda tem em relação a isso? Porque por muitas vezes, antigamente, quando o mercado, 4 anos atrás, aí plena pandemia, quando o mercado deu aquele boom, eu acredito que tiveram muitas, não vou chamar de responsabilidades, mas talvez muitos movimentos arriscados dessas revendas que a gente tem visto aí, muitos problemas que estão acontecendo, né?
E isso não é fruto do agora, né? Isso é fruto de decisões que foram tomadas em safras passadas, inclusive na bonança. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sabe? Se você acredita que nesses ciclos o empresário ele vai mais atrás da informação, ele tem conhecimento de fato, ou às vezes ele dá umas canetadas para financiar produtor, mesmo a análise de crédito não sendo fidedignas, fala assim, não, mas vamos emprestar porque o João eu conheço há muito tempo e tudo mais, ele vai lá e faz, e depois acaba tendo problemas. Qual que é a tua visão sobre isso? Eu queria dar uns 10 passos atrás, até para que todo mundo possa entender, eu vivenciei isso, não estou dizendo que a maioria foi assim, Por favor, mas uma boa parte foi assim. As revendas surgiram, né, e ainda são necessárias, para poder dar capilaridade no produto da indústria, né? Senão não chega no produtor na ponta. As indústrias, em um movimento de criar redes de distribuição, elas incentivaram seus melhores vendedores, seus melhores gerentes a abrir canais e está correto, né, a estratégia. Só que, em alguns casos, eram bons vendedores, eram bons gerentes, mas não eram empreendedores. Perfeito. E o braço de empreender, ele tem várias conexões, né? Não é simplesmente tirar pedido e fazer faturamento, né? Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para a conversa, é que o modelo já nasceu, né, num formato que exigiu muito de um cara que ainda não era um empreendedor. Perfeito. E ele foi aprendendo. Com muitas gaps de competências para ser um empreendedor. Isso. Mas a indústria, pelo menos até onde eu vi, tem apoiado no desenvolvimento desse profissional. Tá? Às vezes um pouco mais tarde, às vezes um pouco antes, e também tem que ter uma troca, né? Não basta a indústria desenvolver, existem indústrias hoje que têm uma academia, né? Uma faculdade para formar empreendedores, sucessores e assim por diante, porque é uma preocupação. Né? O que a gente vê muito, eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo, em qualquer setor, você precisa ter 3 coisas, né, 3 relatórios gerenciais na sua frente. O balanço, o DRE e o mais importante, fluxo de caixa. Empresa que tem resultado negativo e tem caixa, ela sobrevive. Empresa que tem resultado positivo e não tem caixa, ela quebra. Tá? Então, acho que a primeira coisa que um empreendedor ele precisa se profissionalizar são nesses 3 relatórios. Quais informações necessárias ele precisa ter antes de qualquer coisa? Vender por vender, faturamento por faturamento, não é resultado, não é caixa. Perfeito. E que alavancas que ele mexe, se ele consegue interpretar esses 3 relatórios para que o negócio dele seja viável, saudável e sustentável, né, a médio e longo prazo, definitivamente. Né? Exatamente. O que eu trabalhei com bons CFOs na minha carreira, né? E eles sempre falavam para mim, o caixa é rei. Você pode me trazer qualquer número. Você vê que muitos fundos aí que acabaram pedindo RJ, o olhar era só EBITDA. Porque é valuation, né, precificação, e muitas revendas entraram nessa onda, né? Lá atrás, nós precisamos crescer EBITDA, porque pode vir alguém e comprar, mas esqueceu que a conta chega. Né? Então, esse pilar de fluxo de caixa, ele é o mais importante que todos. Na AgroLand, nós temos isso como o caixa é rei. Se tivermos que fazer alguma coisa, que a gente perca na prateleira, no banco, e não no campo. Né? Então, não perca o seu fluxo de caixa. Ele tem que estar ali na sua frente. É o primeiro relatório que tem que estar na sua frente. Qual que é o seu fluxo de caixa? De curto, médio e longo prazo. A receber, a pagar. E saber alocá-lo. A gente fizemos muitas análises, né, eu na minha carreira também de crédito sustentado, fiz muitas análises. E muitos, de novo, não é a sua maioria, mas alguns que eu analisei, muitas vezes trocava, né, o investimento que era para ser de longo, colocando no curto. E aonde, como você falou, está tudo bem, o preço está a 200, a margem está gigante, você pode errar porque a vida segue. Agora, quando todo mundo comprime, já não aceita mais esse desaforo aí.
Perfeito. Isso serve tanto para a revenda quanto para o produtor também, né? Que tomou muitas decisões. Na verdade, eu digo que isso começa na sua vida pessoal, né? O problema. Serve pro negócio, né? O problema, e essa sabedoria veio da minha mãe, né? Minha mãe falava assim: primeira coisa, economize, nem que seja R$1. Não espere ter 100 mil para economizar 100 mil. Porque vira rotina, né? Vira mindset. Exatamente. O segundo ponto, o problema não é o quanto você ganha. É o quanto você gasta. Né? Então não adianta você querer fazer a conta fechar, que ela não vai fechar, cara. Perfeito. É isso aí. E muitas vezes é até incongruente, né? Quando o dono da revenda, ou seja, em negócio que for, você fala, eu estou vendendo mais. Às vezes você está vendendo mais, está indo para o buraco, porque teu fluxo de caixa está descasado. Exatamente. Né? O a receber e o a pagar, você tem que pagar antes de você receber. O negócio no agro, a gente tem prazo safra para as coisas, e às vezes tu tem que pagar o fertilizante, esse era um ponto. O adubo à vista, e aí como é que faz, amigão? Não, esse é um ponto interessante, porque assim, se você olhar a maioria das RJs, né, na carteira tem adubo, tem fertilizante. A margem é muito pequena, Sim. Exige um capital de giro muito alto e muitas vezes esse capital de giro ele é colocado pelo proprietário. E aí é um outro ponto. As revendas, ela compõe a margem com os juros da operação. Entendi. Então, o rebate, às vezes, né? O rebate é uma forma... eu acho que o rebate é uma forma de fidelização. Sim. Né? Mas é um ponto muito importante. É outra coisa que a gente sempre faz. Do lado de estruturas financeiras, quando a gente... Vou falar um pouco quando eu estava na indústria. Quando a gente oferece a estrutura financeira para um distribuidor ou um produtor rural, muitas vezes ele olha e fala assim, não, mas eu tenho dinheiro para financiar. Não, o seu dinheiro é de emergência. Perfeito. Não é de negócio. De curto prazo. Né? Porque no momento desse, imagina agora, nesse momento, que o crédito recuou e você colocou o seu dinheiro de emergência como capital de giro e ele não voltou, aonde você vai buscar? Exatamente. Então, assim, primeiro ponto, seja bancarizado. Tenha na prateleira lá da sua tesouraria vários bancos. Segundo ponto, tenha caixa e use ele só como emergência. Perfeito. Tem sabedoria, né, para usar. Exatamente. De maneira geral. Muito bom. Vamos lá, eu quero que você conte um pouquinho pra gente nessa história de Agroland aí, Fagundes. O que foi não sei se não precisa falar nomes, tá? Mas o que foi algum case marcante para vocês, assim, um deal que vocês fizeram? Pode ser captação, pode ser para uma... Você já comentou, né, de uma empresa que vocês fizeram uma captação de 100 e tantos milhões, depois 200 milhões, mas alguma coisa que, poxa, falou, me marcou, a gente está realmente ajudando, algum depoimento talvez, fala, poxa, se não tivesse a Agroland a gente não ia ter conseguido fazer isso. Você tem algo que te marcou ao longo dessa jornada? Cara, algum cliente, eu acho que eu tenho eu posso falar duas? Pode. Acho legal. Uma eu acho que é da parte de liderança, né, que eu acho muito bacana. O modelo de liderar e a experiência, né, e o quanto agrega para os dois lados, né? Eu assumi a cadeira de head de uma empresa e quando eu cheguei lá tinham pessoas com a carta de demissão na mão. Então imagina, eu estou chegando, a área inteira tinha ido embora já. E eu falei, gente, como assim? Por mais que você tenha suas competências, você não tem o conhecimento da empresa para onde você está indo. Entender como é que é a cultura. Não Exatamente. E isso vai de encontro naquela parte de relacionamento que eu comentei aqui. E aí uma das pessoas, pilares de sustentação da área, realmente com a carta de demissão na mão, eu chamei ela na sala e fiz uma proposta de plano de carreira para ela. E eu falei, eu não sei o que te prometeram até hoje que você está reclamando que não te entregaram, mas tudo que eu estou construindo aqui com você, eu te garanto que eu vou te entregar. Essa pessoa falou, posso pensar e te responder amanhã? Cara, eu falei, putz, saí de casa, peguei um avião, vim aqui, a pessoa vai... No primeiro dia, eu como gestor, vai pedir as contas, né? E aí, ok, no dia seguinte, ela chegou na mesa e falou assim, eu vou aceitar a sua proposta. Eu falei, putz, obrigado. Eu falei, o que te fez aceitar? Ela falou assim, eu vou te contar. Eu trabalhei com uma pessoa que trabalhou com você. Eu saí daqui e liguei para essa pessoa para saber sobre você. E ela me deu boas referências. Então eu vou acreditar assim como ela acredita em você. Cara, isso me marcou de um jeito, ou seja,
a sua história em algum momento vai aparecer. Sim. Então construa ela da melhor forma possível. Esse é um ponto. Do lado de negócios, eu acho que foi, isso eu posso falar aqui porque foi para a mídia também, foi na Superbac, né? Uma empresa de 300 milhões, fertilizante, e a gente sabe que o mercado você vende crédito, né? O produto ele é um acessório ao crédito. Quando todo mundo tem dinheiro, escolhe o melhor, quando não tem, escolhe quem tem crédito. Perfeito. E era uma empresa nova, de tecnologia nova, entrando no mercado, com uma demanda de capital de giro enorme e sem caixa para suportar isso. Então, vendia-se no prazo, comprava-se no curto, aquilo que nós colocamos aqui, casamento de caixa muito forte, investidores muitas vezes fazendo entrada de capital. E aí nós começamos num processo de montar o primeiro CRA lá dentro. Então imagina o seguinte, a empresa nunca tinha trabalhado com CRA, não sabia como funcionava, os clientes estavam todos já acostumados com crédito, simplesmente está aqui meu balanço, me dá o crédito sem garantia, sem nada. Então a gente tem que fazer uma movimentação de mindset, não só dentro da empresa, né? Porque, de novo, não é uma... A gente está construindo uma área de operações estruturadas que ninguém conhecia, que vai desde o jurídico, tesouraria, contabilidade, assim por diante, são áreas que estão afetadas diretamente, né? E os clientes também que já tinham um certo comodismo em relação a modalidades de empréstimos, né? E como a gente concedia aquele crédito. Então foi um trabalho de 8 meses, né? Ou seja, passamos por 2 safras desafiadoras antes de colocar o primeiro CRA de pé. E quando a gente colocou o primeiro CRA de pé, depois de discutir muito com o conselho, que era necessário, que fazia sentido, não era o melhor custo de captação, mas era melhor do que ficar com caixa descasado, enfim, e não ficar usando recurso de investidores. Perfeito. E assim por diante. A gente, depois do primeiro, quiseram fazer... Aí voltava, era o contrário, né? Eles me encontravam, Carlão, precisamos fazer outro. E aí foi quando surgiu o outro, né? Na sequência, depois de 1 ano, mais ou menos. Então, assim, esse foi quebra de paradigma em todas as pontas da empresa, né? Desde convencer um jurídico que nunca tinha feito um CRA, né? Trazer jurídico externo, trazer auditoria, trazer securitizadora. Perfeito. Ou seja, você conectou vários stakeholders num processo que nunca tinha tido. Imagina o aprendizado disso aí, né? Ah, sim, para todo mundo, né? Para todo mundo. Até para mim, porque uma coisa é estar numa empresa que está acostumada e habituada a fazer, outra coisa é uma empresa que nunca fez, onde ninguém nunca teve contato com esse tipo de ferramenta financeira. Legal. Muito bom, vamos caminhando para o fim aqui. Eu tenho mais uma pergunta, aliás, mais 2, tá, Fagundes? E depois a gente vai para o Pinga Fogo aqui, que é o último bloco do nosso bate-papo, tá? Pensando em futuro agora, próximos 5, 10 anos, tá? Da AgroLand, o que você vê que são os horizontes de crescimento da empresa? O que você pode falar, claro, né? Não. Ou às vezes, vamos voltar para o ponto, você vai falar assim, depende do que tiver na semana lá no nosso mural. No quadro, né? O mercado do ano que vem mudou, a gente vai mudar junto, né? Pode ser isso. Né? Não. Ó, se você perguntasse para nós, quando a gente fundou a AgroLand, qual era a nossa visão que seria a AgroLand, a gente teria errado tudo. Perfeito. Tá? Eu brinquei. Esse é um ponto. Essa é a realidade. Eu acho que se você perguntar para qualquer um de nós fundadores, e o André falou muito bem isso, ele falou o seguinte: eu não sei te dizer o que nós vamos ser daqui a 5 anos, dado a velocidade que a gente cresce e as conexões que a gente cria. Eu acho mais fácil a gente acertar o dólar do que... certamente nós vamos continuar crescendo. Perfeito. Mas crescendo com muita responsabilidade. Perfeito. Que é o que vocês fizeram até então, passando por esses anos desafiadores. Exatamente, inadimplência baixíssima, bons clientes, clientes sofisticados que entendem o nosso propósito. Legal. Eu acho que a gente vai criar, a gente vai crescer muito nos clientes que nós já temos, porque quando eu olho hoje, nós estamos praticamente em todas as multinacionais. Tá. Falta uma ou outra para a gente estar juntos fazendo, construindo, né? Então acho que a gente tem muita oportunidade dentro da onde nós já atuamos hoje, né? Não só de desenvolvimento, mas de crescimento no produto que já tem. Legal. E a última pergunta para a gente ir para o bloco, tá? O Pinga Fogo com o gestor do agro. Se pudesse dar um conselho para empresários, para gestores do agronegócio pensando em crédito, qual que seria esse melhor conselho que você poderia deixar aqui para eles nesse nosso episódio, dada a nossa realidade? Dê crédito.
Pode ser de crédito, pode ser De crédito, eu diria, se profissionalize o mais rápido possível. o mais rápido possível. É isso, né? E transforme o seu negócio em dados e fatos. Ou seja, achismo, né? traga transparência para dentro de um balanço, para dentro de um IR, auditoria, compliance, é isso que vai fazer a diferença. E com a tecnologia aí, né, que a gente tem, as informações vão se cruzando cada vez mais. E eu acho que o crédito que nós tínhamos lá atrás, ele tende a diminuir. Sim. E não é ele que vai seguir adiante aí nos próximos anos. Tá? Então, acho que o profissionalismo, principalmente da contabilidade e gestão, é o que mais vai pesar. Concordo contigo. Muito bem, vamos para esse bloco aqui. Deixa eu te explicar como é que funciona. Agora ficou preocupado. Não, é tranquilo, fica tranquilo. É o seguinte, mini bloco Pinga Fogo com o gestor do agro. Perguntas diretas, respostas sucintas, tá? Primeiro que vier na tua cabeça aí, não pode ser uma frase, não precisa ser só uma palavra. Eu sou ruim nisso, hein? Não. Aí vamos lá. São só perguntas tranquilas, cara. Vamos lá. Para você, qual que é a característica mais importante de um bom tomador de crédito no agro? Cara, são várias. Então fala 3 pra gente. Mas eu acho que, primeiro, caráter. Perfeito. Tá? Depois, capacidade e colateral. Perfeito. Acho que essa segunda aqui vai estar, acho que dentro dessa resposta que tu deu, tá? Mas vamos lá. Eu recusaria conceder crédito a alguém que tivesse... Recusaria. Algum problema jurídico grave. Perfeito. O momento certo para ampliar crédito no agro é quando? Não existe o momento certo, na oportunidade que você tiver. Ótimo. O maior mito sobre crédito no agro é? Que ele é fácil. Muito bom. Essa aqui é mais abrangente, tá? Vamos parar de falar de crédito. Não, mas tem relação. Qual que foi o livro ou o mentor que mais impactou a tua carreira? E a tua carreira, obviamente, dentro de finanças, né, de crédito. Não, na verdade ou pode ser da vida mesmo. Não, eu acho que de crédito nem tanto assim. Eu tive bons professores, bons gestores de crédito, tá? Eu acho que eu tive os melhores, essa é a verdade, e todos eles com características totalmente diferentes, que se completavam assim. Eu tive gestores extremamente desafiadores que eu aprendi muito, tive gestores mais estratégicos e políticos, enfim. Então acho que para mim foi a melhor faculdade, melhor MBA que eu fiz na história. Legal. Tive essa oportunidade, esse prazer e essa sorte de ter isso. O livro, eu sempre me apeguei muito a esporte, né? Eu acho que o esporte traz muito do seu eu profissional também, traz doutrina, resiliência, que eu já falei aqui várias vezes, constância, né? Eu acho que o empreendedor tem muito disso. Você só se torna um empreendedor de sucesso se você tiver constância. Sim. E não desistir, né? Porque errar, você vai errar muito. Eu errei muito. Se eu falar do que eu já fui empreendedor aqui, você vai dar risada e falar, cara, como assim? Sim. E arrisquei demais, já bati cabeça, enfim. E eu acho que é isso. O livro que eu li uma vez, isso já tem muitos anos, é Nuno Cobra, Semente da Vitória. Né? Como transformar pessoas em verdadeiros atletas. E quais são os passos e os caminhos e desafios que você coloca para transformar esse atleta. Acho que vai muito de encontro com a minha história de vida profissional também. Muito bom. Olha, quero te agradecer aqui, Fagundes, pelo teu tempo, pelo bate-papo. Eu sempre aprendo. De novo, agora aprendi um pouco mais sobre crédito, sobre a Agroland. Consigo falar melhor, inclusive, se me perguntarem qual que é o modelo de negócio. Isso é legal. Eu acho que a vida é um constante aprendizado, né? Se a gente para de aprender, a gente começa, de novo, se a gente não mantém a nossa humildade de buscar conhecimento, isso pode ser o começo da nossa ruína, definitivamente. Ah, sem dúvida, Felipe. Eu agradeço assim, a oportunidade de estar aqui com vocês. O projeto de vocês eu acho incrível. É um projeto educacional, nós falamos muito aqui de educação. Sim. Eu acho que cada vez mais o mercado é carente disso, né? Ele precisa não entender só o seu, mas o todo para tomar melhores decisões, e o aprendizado ele é contínuo. Então o trabalho de vocês assim é fantástico, cara. Parabéns. Obrigado. E mais uma vez obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco da experiência, não só de vida, mas da Agroland também. Perfeito. Você quer deixar algum recado final? Essa câmera aqui é tua. Fica à vontade. Algum recado, alguma lição de vida, algo que possa motivar o pessoal? Fica à vontade. Onde que o pessoal te encontra? Nas redes sociais? Não sei se é ativo ou não, LinkedIn?
que você quiser. O recado que eu diria para as pessoas é nunca desistam, né? No começo eu estava falando, eu vim de uma família humilde e eu acho que a meritocracia é o que faz das pessoas vencedoras, né? Então o recado que eu dou aqui para as pessoas é acreditem e façam acontecer. É isso. Pessoal, para quem ainda não nos segue nas redes sociais, o nosso Instagram é cumbreagro, LinkedIn cumbre.agro. Tá assistindo a gente pelo Spotify, deixa 5 estrelas aí no episódio, marca a gente como favorito no YouTube, se não está seguindo, segue, manda esse episódio para quem quer aprender mais sobre agro, sobre empreendedorismo, sobre a combinação de crédito, empreendedorismo e agro, né? Ou para quem quer se inspirar de fato aqui para abrir um negócio, enfim, ter mais conhecimento, isso sempre vai agregar na vida de vocês. E a gente faz isso com muito propósito para que realmente possa ser um pilarzinho aí, um tijolinho dentro da construção de carreira de cada um de vocês, tá? Eu agradeço a atenção de quem ficou aqui até o final do episódio. Um grande abraço e até o próximo. Tchau!